Continuando nossos vídeos aqui sobre o episódio 5 de Hexatomb, hoje vamos falar aqui com spoiler sobre todo o combate ali envolvendo o nosso mano Kibungo. Então, e aí pessoal, aqui quem falou com vocês é o Lúcio, você narrado para mais um vídeo. E já posso destacar que eu gosto muito da arte do livro do Kibungo, mas essa arte um pouco mais bestial também chamou bastante atenção. Gostei de como ela foi retratada artisticamente na temporada, essa grande criatura, e como ela conseguiu criar muito pânico, pavor, uma tensão muito grande, pelo menos pra mim, que eu tava assistindo meio de caraca, mano, eu acho que agora alguém morre, eu acho que o labirinto vai morrer, eu acho que ela vai pegar o labirinto, já era, já era, já era. E eles conseguiram criar isso muito bem, ao mesmo tempo que os jogadores jogaram bem pra cacete nessa parte, tanto que tem um clipezinho que a Bagia aqui tá falando sobre uma pessoa que tinha falado que foi fácil demais. Um filho da puta! Enquanto a gente tava jogando a cena do Kibungo, né? Enquanto tava passando a cena do Kibungo, falou: foi fácil demais. Fácil demais o caralho. Eu gastei todos os meus PD pra jogar perito em todas Sim, as cara, jogadas. eles gastaram muito PD. Ela, no caso, gastou muito PD. E temos que pensar que, pô, o labirinto, ele mandou muito bem também na narrativa, na ideia, no ritual, nas formas que ele foi executar. Quando ele decidiu ficar quieto pra que a Jai pudesse fazer as outras coisas, quando ele percebeu que não ia dar muito certo, ele ficar se movimentando, ele não é bom focado em furtividade. E obviamente que teve uma colherzinha de chá, mas foi uma colher muito bem dada ali do Selbit, que eu concordo bastante. Ele fez aqui o raio-x de algumas cenas da temporada, e ele trouxe o raio-x do Kibungo, em que ele fala o seguinte, né? Logo depois, imagino que algumas pessoas vão ter notado a discrepância do Kibungo ter sofrido o ritual de controle mental do labirinto. De fato, como mencionei no episódio, o Kibungo não tem mente para ser controlada. Por isso, a explicação é que ao invés de controlar a mente do Kibungo, o ritual do labirinto resultou em um conhecimento fisicamente forçando-se movimentos dele, né? Forçando os movimentos dele, seria algo mais assim, reescrevendo a realidade. Acho muito melhor ele ter feito isso, porque era uma cena criativa, era uma cena que teoricamente o ritual não funcionaria. Eu acho que eu, como mestre, não teria deixado, ok, pelo ritual não funcionar e prezar um pouco pela questão da mecânica, mas não vejo problema nenhum na reinterpretação que ele teve na hora e tal. E falou, ó, vai pra cima. É mais até uma discordância com a ideia do livro em si, de não poder controlar a criatura. E ele pensou, pô, seria interessante poder fazer isso nesse momento e tal. É aquela coisa, toda vez que a gente abre uma porta ali como mestre, o medo agora é que os jogadores usem isso sempre. Mas creio eu que essa temporada não vai ser muito focada em combate contra a criatura. Então é bem tranquilo de certa maneira, tá? Então, novamente, gostei muito do que ele fez, achei que genial. Eu acho que como mestre eu não teria feito, ok? Mas sabendo que isso deu certo, e que isso foi legal, e que isso foi massa, aí a gente tem uma visão diferente, né? Na hora ali a visão poderia ser outra. Nem tanta gente sabe disso, mas o pessoal que presta um pouco mais de atenção ao lore sabe que conjurar ritual é uma linguagem, um pedido, como falar uma frase. Às vezes, falar a mesma frase pode ter respostas diferentes. Então é isso que ele está querendo dizer, ok? Que você pode fazer o mesmo ritual duas vezes e você pode ter efeitos diferentes, ok? É uma visão meio narrativa ali para poder alterar a coisa que eu acho tranquilo, ok? Mas também acho que é uma distorçãozinha ali da ideia de rituais terem padrões exatamente feitos para que ele gere tal determinado efeito, é uma busca pelo aquele efeito e gerar outro, ok? Existe outros rituais para outras questões por isso, né? Porque nem toda frase pode gerar qualquer efeito, ok? Mas tranquilo. Seguindo estritamente a mecânica, eu poderia só fazer o labirinto falhar imediatamente e ser pego pelo Kibungo. Porém, isso só aconteceu porque eles tentaram conversar mais com o Cristino e teorizar sobre a lore da série e punir tão severamente o Calígrafo por se interessar pela história e tentar descobrir mais não faria muito sentido. Aqui concordo, não tinha para que ele punir os jogadores por isso. Por isso, achei interessante que, que no desespero o Labirinto conseguiu fazer uma leve alteração no seu ritual para se afetar a mente do que para não afetar a mente do Kibungo e sim afetar diretamente a sua manifestação, algo que o conhecimento já fez repetidamente vezes na série, ok, de formas repetidas na série.
especialmente se rolasse essa perseguição, o resultado dos 3 sucessos sempre seria o carro dos couraças aparecerem e livrarem ele do Kibungo. É o que eu disse na minha análise. Isso ali é uma ferramenta de mestre. Ele fez aquilo, colocou essa criatura aparecendo e coisas do tipo, mas o intuito nunca foi que essa criatura e a aparição dela fosse uma forma de matar os jogadores e nem necessariamente dos jogadores conseguirem se fugir. O carro sempre seria a salvação deles ali naquele momento. Eles teriam a escolha de entrar no carro, como fizeram, ou ignorar e ir embora. Se fizessem isso, o Kibungo iria correr atrás do carro. Afinal, ele é consideravelmente mais barulhento e maior, e os jogadores ficariam seguros também. Então, isso aqui é muito legal mesmo, essa ideia de, ó, o carro ia correr, ia salvar os jogadores, ele nunca ia levar os jogadores para uma arapuca onde não tinha chance nenhuma deles sobreviverem, porque a DT da criatura era muito alta e a chance deles passarem era mínima, mas ele tinha um plot armor, uma salvação para os jogadores, que seria a chegada do carro. Então, gosto muito do que ele trouxe aqui pra gente poder discutir e tal. E pra quem gostou do que aconteceu, de como acabou acontecendo as cenas e o que foi explorado, você pode também ler lá o suplemento Sobrevivendo ao Horror, que tem a mecânica de perseguição, ok? Ela é bem simples, tá? Na época eu lembro que eu bati muito na tecla de não gostar tanto dessa mecânica, mas eu acho que ela tá sendo bem aproveitada, pelo menos no Ordem Paranormal. Então nós temos a questão dos 3 sucessos, das 3 falhas e de uma tabela de eventos aleatórios que o Selbit usou muito bem. Agora, assim, o que eu não sei se os personagens tinham em algum lugar, se eles tinham uma fichinha, umas páginas para poder conferir, é que a gente tem várias ações dentro da perseguição, criar obstáculo para o alvo, a gente pode se sacrificar, que o labirinto usou ali, mas foi mais o Selbit captando que o que ele fez valeria a pena como uma coisa de sacrifício para dar um bônus para adiar e coisa do tipo. Mas a gente tem essas habilidades e eu só não senti se os jogadores tinham isso lá para poder ler, conferir, ou se o Selbit tava mais tipo, narra aí e o que você narrar eu coloco, encaixo dentro de uma mecânica. Eu gosto dessa ideia também do jogador, faça o que você quiser e eu encaixo dentro da mecânica. Mas eu acho que isso daqui também seria uma ajuda criativa para os jogadores saberem possibilidades e pensarem criativamente que eles poderiam usar outras coisas. O labirinto poderia usar uma espécie de ritual visando criar um obstáculo para a criatura e coisas do tipo, por mais que realmente eu não sei o que ele poderia fazer ali para criar um obstáculo. E também temos a mecânica de fuga no mesmo livro, funciona praticamente da mesma forma, você tem níveis de visibilidade, alcançou o máximo de nível de visibilidade, a criatura ataca vocês e também possuem ações aqui, que são as ações chamativas, isso o Selbit explicou, ações discretas e ações comuns, que eles podem girar até certos dados, mas também tem esconder, distrair, chamar a atenção, que acho que não chegou a ser utilizado, mas também não ia se aplicar muito bem na cena, porque eles iam evitar ao máximo serem atacados pelo Kibungo de qualquer maneira. E também tem a tabelinha de furtividade aqui de eventos aleatórios que podem acabar acontecendo. E esse que o Selbit usou muito bem, né? O de fuga não chegou a ser usado, não. Eu acho que nem teve teste da tabela. Então, tem bastante coisa aqui no livro Sobrevivendo ao Horror que o Selbit aplica nessas temporadas. Então, se você quer dar aquela passada, não se esqueça aí de olhar um pouquinho. Lembrando que nós temos o cupom Dados Mágicos, se você quiser ter um descontinho. Estava olhando para a câmera errada. Mas é isso. Gostei muito desse combate contra o Kibungo, entre aspas, combate, essa cena de furtividade e cena de fuga. Achei muito interessante como ocorreu, como que rolou, o que a criatividade dos jogadores, principalmente do Calígrafo, se aflorou e o quanto ali a nossa Gabi Catuzzo teve que defender o máximo, gastando todas as suas habilidades para conseguir defender o Calígrafo, né, o labirinto, conseguindo criar aquela camada ali esqueci qual é o nome das lâmpadas, né, dos lampiões, para que ele não tivesse que se arriscar e fazer barulho e acabar sendo pego. Então, gostei bastante de como foi a execução por inteiro deste combate. Aqui sim, para mim, é a melhor parte da sessão. Então, quem falou que você foi o solucionador? E fui.